O livro de Filipenses começa com o versículo 1 e Paulo dizendo assim, nós acabamos de ler, Paulo e Timóteo, servos de Cristo Jesus, a todos os santos em Cristo Jesus, que estão com os bispos e diáconos em Filipos. Veja que num versículo só, Paulo já cita 2 vezes Jesus Cristo, e ele começa com Cristo Jesus. Veja, irmãos, que a primeira palavra que nós vamos ter do livro de Filipenses, não é por acaso, e a gente passa assim por cima disso, a gente não presta atenção nisso, mas a primeira palavra do livro de Filipenses é Paulo. E quando você vê essa primeira palavra, o Paulo nomeando a ele mesmo, Paulo dizendo quem está escrevendo, Paulo e Timóteo, mas Paulo aqui está mais do que fazendo uma saudação no nome dele. Paulo está se apresentando, Paulo está trazendo uma declaração da sua identidade. A gente hoje, quando ouve o nome Paulo, aqui no começo do livro de Filipenses, a gente já pensa no apóstolo Paulo. Mas Paulo não nasceu apóstolo, Paulo não nasceu salvo, Paulo não nasceu convertido, Paulo não nasceu depois de uma experiência com Jesus, já no ventre da mãe dele. Não, quando Paulo diz Paulo, Paulo está colocando toda a identidade dele aqui em jogo. Eu sou tudo isso, desde que eu nasci até hoje, quando estou escrevendo essa carta a vocês em Filipenses. Então aqui, ele está reconhecendo a sua identidade. A identidade de um homem caído, a identidade de um homem que buscou na lei, que buscou na prática da lei, que buscou na religião a salvação, que buscou a melhora espiritual através daquilo que ele tinha em mãos, que era a lei, que era a prática mosaica, que era a prática que estava perto dele, a religiosidade. Paulo inicia a carta de Filipenses dizendo isso. Eu fui um caído, eu fui um perdido, eu fui um assassino, está tudo dentro desse nome Paulo. Eu fui um assassino, eu persegui a igreja, eu matei crente, eu prendi crente. Tudo isso está incluso dentro desse nome Paulo. Mas também dentro do Paulo está a realidade de que ele foi transformado, de que ele foi regenerado. Irmãos, para você entender Filipenses, então, aqui nós temos já um grande segredo. Paulo não esconde quem ele é, Paulo não se esconde atrás de Timóteo, Paulo não se esconde atrás de Cristo Jesus. Ele podia ter começado com Cristo Jesus, ele podia ter começado sem se identificar. Ele podia ter mandado uma carta ou um texto para a igreja de Filipos, simplesmente, não, foi Paulo que mandou, mas aonde que está aqui? Não está escrito, mas foi Paulo. Não, mas Paulo está se identificando. Está trazendo à tona a sua identidade. Uma das coisas mais importantes que nós precisamos começar a fazer e a restaurar dentro da igreja, na nossa vida de fé, irmãos, é trazer à tona a nossa identidade. Nós nos escondemos atrás de uma religiosidade. Eu posso me esconder atrás de um terno e gravata. Eu posso me esconder atrás de uma Bíblia. Eu posso me esconder atrás do altar. Eu posso me esconder dentro da casa do Senhor. Sou ruim, sou mau, sou caído, mas estou escondido, estou lá dentro. Não sou salvo, não sou liberto, mas estou escondido. Eu uso as coisas de Deus, eu faço muitas coisas para Deus, para que eu não seja visto, reconhecido como pecador, como falho. E nós fizemos muito disso, irmãos, nos nossos relacionamentos, principalmente na espiritualidade. A gente vive uma falsa perspectiva de espiritualidade. A gente sempre quer ser o mais santo, a gente sempre quer ser o melhor. Às vezes a gente fala com um filho, por exemplo, eu conheço muitos pais que violentam a saúde mental, as emoções dos filhos, porque falam com os filhos como se não tivessem errado. Eu conheço uma irmã, por exemplo, que eu estava num aconselhamento e ela estava brigando com a filha, que a filha tinha começado a namorar, e que a filha isso, que a filha aquilo, e aí, uma hora assim, a filha disse, tá, mas mãe, com quantos anos a senhora me teve? E ela teve a filha que ela estava recriminando com violência, com palavras duras, ela teve a filha com 15 anos.
Então eu entendi o que a mãe estava fazendo. A mãe não queria que a filha passasse pelo caminho que ela passou, mas a mãe estava fazendo errado. Os irmãos me entendem? Ela estava escondendo uma coisa que ela viveu, ela estava escondendo uma realidade que era dela, e não queria que a filha passasse por aquilo. Mas faça o contrário então, traga à tona. Mostre para a filha o que tudo eu perdi, porque eu tive uma filha com 15 anos, perdi minha adolescência, perdi minha juventude, tive que começar a fazer muita coisa, porque com 15 anos já tinha que educar, já tinha que criar uma família. Então mostra, ao invés de esconder, traga à tona, ao invés de botar lá no cantinho, traga à tona, mostre quem você é, mostre aquilo que de ruim você acha que você tem. Paulo não esconde-se. Paulo traz o seu nome. Paulo sabia que era quem ele era, perseguidor da igreja, violento, arrogante. Só 1 Timóteo 1:13, abra aí por favor. Hoje nós vamos usar muito a Bíblia, irmãos. Abra aí, abra sua Bíblia, 1 Timóteo 1:13. Primeira epístola de Timóteo. Olha só, irmãos. Paulo falando de Paulo, não é alguém xingando Paulo. É Paulo falando dele mesmo. E Paulo diz assim: apesar de eu ter sido blasfemo, perseguidor, arrogante, ele, porém, me concedeu misericórdia. Então veja, irmãos, de que Paulo, ele não se esconde, ele não quer omitir as suas faltas, as suas falhas. E saúde mental, para ter saúde mental e alcançar plenitude espiritual, irmãos, não se esconda. Ah, mas pastor, se o senhor soubesse, eu tenho desejos homossexuais. Ah, pastor, eu tô viciado na pornografia. Ah, pastor, eu estou pensando em ter um caso com a secretária, não sei o quê. Não se esconda. Esconder o nosso pecado, esconder as nossas faltas, irmãos, é torná-las poderosas na mão do Satanás. Quanto mais eu escondo os meus desejos doentios, quanto mais eu escondo as minhas emoções que estão destruídas, que estão quebradas, quanto mais eu escondo meus sentimentos, eu estou sendo cada vez mais escravizado na mão do diabo. Mas se você quiser expulsar o diabo da vida, se você quiser expulsar o mal, se você quiser deixar de ser refém disso, do pecado, do sentimento, traga ele à tona, traga ele à tona. Isso aqui sou quem sou. Mas na teologia, pode voltar lá por favor, Samuel, a teologia paulina também vai fazer muito uso da graça, e Paulo sempre vai estar trabalhando a graça. Veja o que Paulo diz em Romanos 5:20, onde o pecado abundou, superabundou a graça. Eu reconheço a queda, eu reconheço o erro, mas eu também reconheço a graça. Eu também reconheço que a graça tem poder. E a graça superabundou, a graça tem mais poder do que o meu erro. A graça tem mais poder do que o meu pecado. A graça tem mais poder do que os meus sentimentos, as minhas emoções desgovernadas. Então isso, irmãos, é você trazer à tona, reconhecer. E aqui Paulo começa já lembrando da não fantasia. Não fantasia. Normalmente a gente fala muito mal dos outros, e Jesus vai dizer assim, ó, vocês falam mal do cisco no olho dos outros, mas vocês não conseguem enxergar o quê? A trave no teu olho. Então eu olho para a vida do outro com ar de superior. Então eu olho para a vida do outro. E o livro de Filipenses vai nos lembrar a fazer o contrário. A teologia paulina vai sempre trabalhar com que nós olhemos o outro como superior. Nós olhemos o outro como melhor do que a gente. Por quê? Para que eu possa enxergar a minha trave. Para que eu possa enxergar os meus problemas. Se eu não enxergo os meus problemas, eu não tenho como vencer os meus problemas. Se eu escondo os meus problemas, se eu tenho vergonha dos meus problemas, eu não tenho como vencê-los. Então reconhecer a vida, reconhecer a condição de pecador, é o primeiro passo na jornada da transformação. Se eu quero mudar meu pensamento, se eu quero ter saúde mental, irmãos,
E assim, ó, sem erro de errar. Não sou médico, não sou psiquiatra, não sou psicólogo, mas sem medo de errar. A nossa enfermidade mental, a nossa não saúde mental, é porque nós fantasiamos demais. Nós mentimos demais para nós mesmos. E nisso nós nos tornamos reféns, e nisso nós aumentamos o problema. E a paz, irmãos, a paz, a saúde mental, a plenitude espiritual, ela virá a partir do momento que eu entenda que eu não sou super-homem. Isso, a teologia paulina é fantástico, irmãos. Você não é super-homem. Você não é superior ao teu marido que você está reclamando. Você não é superior ao Lula. Você não é superior a outra pessoa. Você é falho, você é caído. E isso Paulo todo momento traz à tona para nós. Mas nós sempre nos achamos superior, nós sempre fantasiamos, e é óbvio que isso vai trazer na nossa identidade muito problema, muita consequência na nossa saúde mental. Então veja, apenas aqui Paulo não está só saudando ou se apresentando, Paulo está reconhecendo, eu sou isso. E Paulo está dizendo para mim e para você, é impossível um homem aprender aquilo que ele acha que já sabe. Você precisa aprender isso, irmãos. Nós precisamos aprender isso na nossa vida espiritual. Nós temos muita fachada de santo, nós temos muita fachada de limpinhos, quando todos nós somos caídos. E isso é importante para a nossa saúde mental. Isso é essencial para a nossa saúde mental. Porque quando eu entendo que eu sou caído, quando eu entendo que eu sou pecador, quando eu entendo que eu sou falho, eu não vou me cobrar ser um super-homem. Eu não vou me cobrar estar sempre certo. Eu não vou me cobrar o absoluto, porque eu não sou o absoluto. Porque eu não estou sempre certo. Então a Marina pode estar certa. Então quando eu for tratar com a Marina, ou o erro da Marina, eu vou tratar com misericórdia, porque podia ser eu. Então quando eu vou tratar o meu irmão que pecou, que adulterou, e eu preciso ouvir a confissão dele, eu não vou com o nariz arrogante, porque eu sou pastor, porque eu não traí a Tati. Não, pelo contrário. Eu vou como pecador, podia ter sido eu. E quando nós começamos a tratar a vida, quando nós começamos a tratar a nossa vida assim, reconhecendo a nossa condição de pecadores, essa é o primeiro passo para a nossa jornada de transformação. Pode avançar, Samuel, por favor. Aqui, irmãos, nós vamos tratar hoje, vamos ver se a gente consegue terminar isso. Eu queria muito terminar isso. Duas coisas que são muito importantes na teologia paulina, para a gente aprender com profundidade o livro de Filipenses. Irmãos, nós não estamos brincando de culto de doutrina. Então nós hoje vamos tratar coisas seríssimas. Coisas de séculos de igreja, coisas de teologias muito profundas. É claro que nós não vamos tratar tudo aqui, que vai ficar tudo redondo. Mas eu queria trazer para os irmãos o que Paulo pensa sobre a nossa queda, o que Paulo pensa sobre o mal, quem nós somos. Porque a partir do momento que eu entendo quem eu sou pela palavra de Deus, então eu vou começar a procurar a cura disso, de quem eu sou. E aí nós vamos no lugar certo. Então, duas questões muito importantes dentro da doutrina do ser humano, eu queria trazer hoje para nós aqui. O primeiro deles é o problema do mal. Como surgiu o mal? Como assim, se Deus é todo poderoso? O problema do mal é um dos problemas clássicos dentro da teologia. E a segunda questão é a queda e a redenção, que é pura teologia paulina. Todas as cartas de Paulo, ele está tratando sobre o mal, sobre a queda e sobre a redenção. Essa é a minha história. Essa é a história da raça humana, irmãos. Então, para com essa coisa, de primeiro lugar, de te levar tão a sério. Para com essa coisa de te levar como sou super-homem. Não, eu sou perfeito. Ah, pastor. Não, pastor, eu não gosto das coisas pela metade. Tu nem é metade. Ah, não, pastor, eu não gosto de levar as coisas assim de qualquer jeito. A vida é de qualquer jeito. Nós não temos controle da vida. Mas nós vamos inventando desculpinhas, a gente vai inventando frasezinhas, e a gente vai vivendo essas frasezinhas que estão nos trazendo problema mental. Problema mental.
Imagina eu, um pecador, quando eu me entendo eu pecador, quando eu me entendo eu caído, vou cobrar a perfeição da minha esposa da Tati, vou cobrar a perfeição da Marina. A Marina não pode errar, porque eu sou super-homem, porque erro. Você, na verdade, é um escravo do pecado. Você está escravizando as pessoas do teu lado. Além de doente mental, além de doente sem saúde espiritual, você está adoecendo as pessoas. Então veja, irmãos, quanto à questão do mal, pode ir em frente, por favor, Samuel. A primeira coisa que eu queria que você visse, que nós vimos na quinta-feira passada, certo? Na quinta-feira passada, Marina, a cada 3 minutos levanta a mão para o pai, é que eu tenho que correr, marca aí no celular. Cada 3 minutos, levanta a mão para o pai, dá um aleluia, porque daí eu preciso avançar, tá? Marca aí. Então assim, irmãos, quanto ao problema do mal, a gente viu na quinta-feira passada que Paulo queria pregar na Ásia. Paulo era evangelista, Paulo era pastor, e ele queria pregar na Ásia. E Deus não permitiu. Então aqui, irmãos, já no nascedouro, no começo da igreja de Filipenses, nós estamos vendo de que nós temos desejos, de que nós temos vontades, e essas vontades, porque nós somos caídos, irmãos, mas era Paulo, um pastor, um missionário, mas era Paulo com vontade, e que não era a vontade de Deus. Então veja, irmãos, que eu não sou super-homem. Eu sou um pai, eu sou uma mãe, eu sou um pastor, eu sou Paulo, e eu estou desejando errado, eu estou pensando errado. Mas quer saber? Apesar disso ser o mal, e às vezes eu não perceber dessa intrusão do mal no meu relacionamento, Deus está no controle de todas as coisas. Como eu queria que você entendesse isso. Como eu queria que a igreja entendesse isso. Irmãos, nós estamos doentes da mente, nós estamos com doenças espirituais, nós estamos entristecidos nas nossas emoções, porque nós não conseguimos fazer a nossa vontade. E eu fico doente com isso, irmãos, porque eu estou doente com isso, porque eu não aprendi a colocar a minha vontade na soberania de Deus. Paulo, quando Deus disse, não, Paulo, você não vai para a Ásia, Paulo ficou tranquilo. Paulo não fez mimimi, Paulo não fez campanha de oração, porque foi Deus quem falou. Foi Deus quem está dirigindo os meus passos. Deus está no controle da minha história e ponto, meu irmão. Isso nos traz saúde mental. Veja, o mal pode se aproximar de mim, o mal pode até dominar as minhas emoções, mas, irmãos, aprenda a colocar as tuas emoções, os teus desejos na mão de um Deus que é soberano. Mas por que, pastor, que eu vou fazer isso? Porque você é caído. Porque você é limitado. Já vimos isso no começo do culto. Você é caído, você é limitado, você está em pecado. Aprenda a depender de Deus. Aprenda a colocar na mão de Deus. Segundo, vamos em frente, Samuel. Veja que quando lá no capítulo 16 de Atos... Olha que coisa interessante isso aqui, irmãos. No capítulo 16 de Atos, a gente viu que a igreja de Filipenses estava nascendo, e uma endemoniada, uma menina que era usada por espíritos demoníacos, estava fazendo oposição ao avançar do reino. Escuta, irmãos, escuta o pastor, por favor. Preste atenção, nós estamos falando de coisas aqui muito sérias. Eu queria que você entendesse uma coisa muito séria. Aquilo que nos entristece pode começar por ações humanas, mas fatalmente haverá um jogo espiritual ali. Fatalmente haverá um espírito envolvido ali naquilo que vai usar para entristecer você. Furou o pneu do carro, é um fato da vida, irmãos. Mas fatalmente um espírito imundo vai usar esse fato
Ah, fiquei enfermo. É da vida, meu irmão. Ah, choveu. Mas, irmãos, escuta. Nós hoje, mesmo crentes, quando tem sol, a gente está brabo, porque queria que fosse frio. Quando está frio, a gente está brabo, porque queria que tivesse quente. Quando a gente tem um carro, a gente está brabo, porque queria o outro carro. Quando Deus dá um emprego, a gente está brabo, porque a gente queria ter férias. Quando a gente está desempregado, a gente está brabo, porque a gente queria trabalhar. Irmãos, todas as coisas da vida vão ser gatilhos que vai ser usado num jogo da espiritualidade. Todas as coisas da vida. Uma palavra que o marido disse, que não tem como, às vezes, o marido ou a esposa não falar uma palavra mais áspera, não tem como, irmão, é do relacionamento, não tem como. Então, uma palavra que o marido disse, eu vou usar, enquanto espírito maligno, vou usar aquilo para destruir. Eu vou usar tudo, irmãos, tudo. Mas eu tinha que ter essa sabedoria, irmãos. Eu tinha que ter essa sabedoria de entender de que a nossa luta não é contra a carne, não é contra o sangue. Eu precisava cuidar das minhas emoções. Eu precisava cuidar da minha plenitude espiritual. E como que eu cuido da minha plenitude espiritual, pastor? Eu cuido da minha plenitude espiritual, entendendo, irmãos, de que a nossa luta não é contra carne nem sangue, Efésios 6:12. Então essa batalha, apesar do mal estar usando isso ou aquilo, nada é definitivo. Quem está em definição na minha vida é a ação do Cristo Jesus. Terceiro, Samuel. Ah, já está lá o Samuel. Samuel está correndo mais do que eu. Os irmãos viram no nascimento da igreja em Filipos, que quando Paulo estava lá pregando, está em Atos capítulo 16, ele prega, ele expulsa o demônio dessa menina, e porque ele expulsa o demônio dessa menina, que dava muito dinheiro para os seus donos, então eles prendem Paulo e Silas na cadeia. De novo, irmãos. Veja que Deus, aqui nós estamos vendo a ação do mal. Dois homens de Deus, dois santos homens de Deus, obedecendo a Deus, mas eles estão envolvidos numa ação diabólica. Os irmãos percebam que o mal está tentando matar a igreja de Filipos, o mal está tentando exterminar a saúde mental de Paulo. Mas Paulo vai entender, irmãos, que o sofrimento não é o fim. Sofrimento na vida do crente é um meio de aperfeiçoamento. Meu Deus, se a gente tivesse a capacidade de entender só isso daqui. Só isso daqui. Quantas adolescentes, quantas meninas que terminam um namoro, ou alguém que não passa no vestibular, ou alguém que, ai, meu Deus, e aí já pensa em se matar. Nós estamos vivendo uma crise, nós estamos vivendo um tempo de epidemia de suicídio, pessoas se matando. Por que as pessoas se matam? Porque não tem essa tranquilidade de enfrentar o mal, entendendo de que o sofrimento não é o fim. A minha enfermidade não tem a palavra final. O mal não tem a palavra final. Deus vai usar o mal para manifestar o seu poder. Oh, aleluia. 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 Ah, eu estou enfermo. Deus vai usar essa enfermidade para manifestar o seu poder. Ah, eu estou desempregado. Deus vai usar essa dificuldade para manifestar o seu poder. Viver, irmãos, viver na plenitude da graça, de uma graça prática na nossa vida. Aleluia. Entender de que esse propósito, que é todo um engendrar diabólico, mas esse propósito não tem a palavra final. O sofrimento não é o fim, mas um meio pelo qual Deus manifestará a sua graça. 4. A redenção do mal. Olha o que Paulo escreve. Eu queria que você abrisse a sua Bíblia, por favor. Filipenses 3, 7 a 11. Desculpa, Filipenses 3, 10 e 11. Até podemos ir lá, Samuel. Filipenses 3, 10 e 11.
devem primeiro passar por experiência. Olha só o que Paulo diz em Filipenses 3:10, irmãos. Para conhecer Cristo e o poder da sua ressurreição, e a participação nos seus sofrimentos, identificando-me com ele na sua morte. 11. Para ver se de algum modo consigo chegar à ressurreição dos mortos. Eu vou participar do sofrimento de Cristo. Volta ao 10, por favor. Vou participar do sofrimento do Cristo. Vou participar, me identificando com ele na sua morte. Mas hoje dentro da igreja, a gente só ora por Ferrari. Hoje dentro da igreja, a gente só ora por salário cada vez melhor. Hoje dentro da igreja, a gente só ora por bênção. Sabe pelo que Paulo está orando? Eu quero participar do sofrimento de Cristo. Eu quero me identificar com ele na sua morte. Porque essa é a plenitude do crente. Então quem deseja viver a pessoa do Cristo, irmãos, quem deseja se identificar com Cristo, não vai reclamar porque choveu, não vai reclamar porque ele tentou uma coisa e não deu certo, não vai reclamar da vida. Por quê? Porque a minha saúde mental, porque as minhas emoções estão enraigadas em outro nível. Não tem como Lula, não tem como Bolsonaro, não tem como político, não tem como esposa, não tem como filhos tocar na minha base, porque eu quero participar do sofrimento do Cristo. Eu quero me identificar com Cristo na sua morte. E às vezes nós achamos que isso é maldição. Hoje, no Evangelho brasileiro, no lixo do Evangelho brasileiro, no lixo dessas igrejas que pregam esse Evangelho da prosperidade, isso aqui seria maldição. E Paulo está dizendo, esse aqui é o caminho da plenitude. Esse aqui é o caminho da plenitude. É assim que a gente amadurece na vida cristã. É assim que a gente amadurece na vida cotidiana com Cristo. É assim que você se torna um homem de fé. É assim, pergunta para Abraão, pergunta para Jacó, pergunta para Isaac, pergunta para Davi, pergunta para todo grande homem de Deus. Toda grande mulher de Deus. O quanto de si não teve que morrer na identificação com os sofrimentos do Cristo. 5. Samuel. Por último, irmãos, o problema do mal. Eu queria que você visse que o fim do mal, o mal tem fim. O bem é eterno. O mal é temporário. Mas o bem é eterno. Por mais que você esteja sendo levado para ser jogado no forno, irmãos, por mais que você esteja sendo perseguido por amor a Cristo, e os soldados estão levando você para jogar você no forno, internamente você sabe, esse mal não é eterno. Eterno é a minha decisão em Cristo. Eterno é a minha resolução de fé. Eterno é a minha resiliência em Cristo Jesus. Isso é eterno. O que você tem aqui que é eterno, irmão, no mundo material? Teu carro é eterno? Agora estou um pouco triste que vou vender, estou vendendo o carro. Esse carro, a gente passou por tanta coisa junto, estava dizendo para a Tati e para a Marina. A Marina chorou aprendendo a dirigir nesse carro. Esse carro, a gente fez tanta coisa com esse carro, estou um pouco triste, mas não é eterno. É um bem, é matéria, foi. Já tive outros. Tanta coisa, irmãos, que passam pela vida da gente e que não são eternas. Mas às vezes nós nos apegamos a uma situação da vida. Às vezes nós nos apegamos a uma traição e tornamos essa traição algo eterno. E essa eternidade que não é falsa, fantasiosa, destrói a nossa vida emocional. Faça o contrário, meu irmão.
Deixa isso que é dolorido, deixa isso que de fato lhe trouxe dor, mas deixe isso e fique com aquilo que é eterno. Paulo em Filipenses, a gente conhece bem essa passagem de Paulo. Ele diz assim: uma coisa eu faço. Uma coisa eu faço, dizendo para os filipenses, dizendo assim, ó, me imitem nisso. Uma coisa eu faço constantemente. O que, Paulo? Eu deixo para trás as coisas que passam. Mas prossigo para o alvo. Dentro do problema do mal, irmãos, veja que Paulo tem resolvido isso na vida dele. E nós não temos resolvido na nossa vida. Os crentes atuais, o crente de hoje, não tem resolvido na sua vida o problema do mal. E nós estamos sofrendo por causa do mal. E se eu sofro por causa do mal, eu não experimento a graça. Porque eu tenho que escolher, ou eu vou experimentar a graça, ou eu vou experimentar o mal. Os irmãos se lembram da passagem de Jesus, a parábola do bom samaritano? Se lembram? Bem rapidinho, que eu preciso correr. Mas a parábola do bom samaritano, ele é assaltado, ele é violentado, e o bom samaritano vem e cuida dele. Vai cuidar das feridas, vai colocar ele nas costas, vai colocar ele e levar ele para uma estalagem. Escuta, irmãos, escuta. Todo dia, você vê um crente que foi violentado, que estava morto à beira do caminho, mas que Jesus colocou o bálsamo, que Jesus pegou nos braços, que Jesus levou para uma estalagem, mas lá naquela estalagem, aquele cara vive a dor do assalto. Não tem outro assunto naquela estalagem. Ai, eu fui assaltado. Ai, olha aqui o que fizeram. Ai, quebraram meu osso. Ai, fizeram assim, levaram meu dinheiro. O fato de um desconhecido, o fato de alguém cuidar, o fato de alguém levar, o fato de alguém sarar as feridas, o fato de alguém dizer, se tiver mais custo, põe no meu nome, eu vou pagar. Nada disso importa para aquele tipo de pessoa. E essa é a igreja de hoje. Nós não conseguimos viver a graça. Nós ficamos olhando para a grama mais verde do vizinho, a gente fica olhando para o carro melhor do fulano, a gente fica olhando para aquilo, para o outro, e a gente olha para a gente, e a gente só se vê. O mal é temporário, eterno é o bem em Cristo Jesus. Prosseguindo, Paulo então vai trazer da sua teologia. Ele tratou do problema do mal, o problema do mal. Paulo tinha resolvido o problema do mal, mas nós temos que resolver outro problema. Para avançar em Filipenses, então Paulo sabia disso. Quando ele diz Paulo e Timóteo, Paulo está sabendo isso. Eu sou esse caído, eu sou esse miserável, então Paulo está se identificando. Paulo não está só saudando, ele está se identificando. Eu sou isso. Vamos em frente, Samuel. Então Paulo diz na sua teologia de que todos pecaram. O pecado entrou nesse mundo, irmãos. O pecado entrou e o pecado não é só uma tendência ao erro. O pecado é uma afronta a Deus. Eu sempre afronto a Deus quando eu peco. Romanos 5:12, Paulo vai dizer, portanto, assim como por um homem só entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Então, quando você for falar da vida do outro, tenha claro a tua trave nos olhos, todos pecaram. Então, quando você for falar do erro do filho, então quando você for admoestar o marido, então quando você for tentar resolver um problema, saiba, você faz parte do problema. Você não é a solução.
Tenha bem claro isso. Você não é a solução. Você faz parte do problema. Todos pecaram. E esse pecado não é uma tendência a fazer coisa errada. Esse pecado é uma inclinação radical de você estar inclinado contra Deus. Agora pensa aqui comigo, irmãos, bem rapidinho. Qual o efeito disso na tua mente? Eu estou lutando contra Deus. Quer ver uma coisa? Talvez você não pense, né? Mas quer ver uma coisa bem prática? Por que você não ora? Por que a tua vida de oração não é melhor? Você tem 1000 desculpas para dizer do porquê não oro. Não tenho tempo, eu não gosto, eu não consigo, me dá sono. Você tem um monte de coisa para dizer. Todas essas desculpas é a tua inclinação radical contra Deus. Porque você é caído. Porque você é pecador. Você não ora porque você é pecador. É por isso que eu não oro. E é difícil de a gente dizer isso para a gente mesmo na frente do espelho. Eu não oro porque eu estou numa luta contra Deus. Eu estou numa luta contra Deus. Eu não oro porque eu não preciso de Deus. Você não tem coragem de dizer isso na frente do espelho. Mas é isso que você está dizendo quando você não dobra o teu joelho. Você está declarando uma batalha contra Deus, nas tuas emoções, na tua mente. É isso que Paulo está dizendo. Não venha para cá com um papinho de santo. Não venha para cá dizer que você é inocente e você não ora. Porque quem ora é quem se reconhece pecador, miserável. Meu Deus, eu não vou sobreviver se não for a tua graça. Como que eu vou vencer o dia de amanhã, Senhor? Como que a Marina vai vencer em São Paulo, Senhor? Como que a Tati vai vencer lá no trabalho dela, Senhor? Como que a igreja do Lisboa vai prosperar, Senhor? Como que o ministério de louvor? Como que os obreiros? Senhor! E esse reconhecer de que eu não sou super-homem me põe de joelho. Cuida dos meus filhos, Senhor. Não está nem namorando, não é nem casado. Cuida dos meus filhos, Senhor. Porque filhos fazem muita porcaria. Sabe por que eu sei? Porque eu sou Antônio Lemos, filho. Filho faz muita porcaria. Filhos têm coragem de chegar para o pai e dizer assim: eu quero a minha herança, seu velho. Tu não morre, desgraça. Esperei tu morrer, mas tu não morre. Quer saber de uma coisa? Antes de tu morrer, me dá a minha herança. Filho faz isso, irmãos. Sabe o que fazia Jó de madrugada? Jó de madrugada ia orar pelos seus filhos. Porque ele sabia quem ele era e conhecia o coração dos seus filhos. Por que eu não oro? Porque eu não preciso de Deus. Essa é a minha humanidade caída. Essa é as minhas emoções caídas, falando. 2, a minha relação com o pecado e a responsabilidade humana. Paulo sempre vai enfatizar, irmãos. Você não ora, tudo bem. Mas saiba que você não ora, porque você está tomando uma decisão. Você é caído, sim, mas você tem responsabilidade. Não é para, não, eu sou pecador, pastor, eu sou pecador, eu sou caído, então, tadinho de mim. Não, senhor, não, senhor. Meus irmãos, nós não precisamos de igreja para ter gente boa. Você não precisa de Jesus para pagar as tuas contas em dia. Você não precisa de Jesus para não matar o teu vizinho. Não preciso de Jesus para isso. Eu não preciso de Jesus para levantar de manhã, ir trabalhar, e receber o meu salário e viver de boas. Eu não preciso de Jesus para isso. O bem e o mal, irmãos, está inerente em nós. Eu preciso de Jesus para ser salvo. Mas para pagar a conta, você não precisa de Jesus. Só mesmo cara de pau. Você tem responsabilidade.
Você tem responsabilidade. Escuta, irmãos, e vai ser cobrado. Você tem responsabilidade com o teu filho, você tem responsabilidade naquela empresa, você tem responsabilidade onde você está, você tem responsabilidade sobre a sua vida. Então aqui, irmãos, nós vamos descrever essa nossa realidade, mortos em delitos, em pecados, como diz Paulo, mas nós precisamos entender de que responsável eu sou. Eu sou responsável. Ah, mas a mãe tinha que ter orado por mim. Sim, a mãe podia ter orado por ti, mas você vai dar conta de você. Ah, o pastor podia ter falado para mim. Ah, o pastor podia ter, sim, o pastor podia ter feito mais por você, mas você vai dar conta de você. É você com as suas mãos que está destruindo seu casamento. É você com as suas mãos que está destruindo as suas emoções. É você com as suas mãos que está hoje envolvido na pornografia. É você com as suas mãos que não tem procurado apoio, ajuda. É você o responsável. Paulo vai falar da escravidão. Escravidão do pecador. E ele diz no Romanos, ali, Filipenses 1:1, servos. Então, depois nós vamos estudar mais tarde de que nós somos escravos, ou do pecado, ou escravos de Cristo. Nós somos servos de Jesus. Nós morremos para isso. Então, eu vou fazer isso, e vou fazer isso bem. Por quê? Porque eu tenho responsabilidade. 3, por favor, Samuel. Agora, Jesus, se o pecado entrou com Adão, e com Adão todos pecam, a graça vem por Jesus. A redenção vem por Jesus, e em Jesus nós podemos ser todos redimidos. Coríntios 15, versículo 21 e 22 diz Paulo, porque assim como a morte veio por um homem, também por um homem veio a ressurreição dos mortos. Porque assim como todos morrem em Adão, assim também todos serão vivificados em Cristo. A justificação, a salvação, não é um mérito humano, mas é uma ação do Cristo. E eu quero isso. Eu quero isso. Eu sou caído, eu me reconheço pecador, mas eu quero isso. Eu quero isso que Cristo oferece. Eu quero viver essa graça em Cristo Jesus. E aí então nós vamos para o 4 Samuel. A gente entende a regeneração, o novo nascimento pela obra do Espírito. Paulo vai dizer assim, de que nós devemos transformar a nossa mente, não nos amoldar a nossa mente às coisas do mundo, mas transformar, metanoia. E aqui nós temos uma regeneração, um novo nascimento pela obra do Espírito. Uma transformação radical na natureza humana. Irmãos, responda aí para você na sua intimidade. O que hoje eu penso da vida que é radicalmente diferente de um pecador? Será que você hoje não gosta das mesmas séries que gosta um pecador? Será que você hoje não faz as mesmas coisas que faz o pecador? Será que você hoje não faz as mesmas coisas que faz uma prostituta? Por exemplo, uma prostituta não lê a Bíblia. Até pode, né? Posso estar bem enganado às vezes. Mas um drogado, um viciado em drogas, não quer saber de Deus, não quer saber da oração. E eu digo que eu sou crente, eu sigo o mesmo comportamento que o drogado. Eu falo as mesmas gírias do que o ímpio. Irmãos, onde é que está a regeneração na minha vida? Onde é que está a transformação que Jesus faz na minha mentalidade? Era para mim estar pensando completamente o oposto. O oposto do que pensa o mundo. Veja como quando eu não vivo a graça, eu não estou vivendo o comportamento de um Cristo. Eu estou vivendo o comportamento mundano. Eu gosto dos mesmos videozinhos, dos mesmos rios, eu gosto das mesmas piadinhas, eu faço... Irmãos, era para a gente ser completamente diferente. Isso aqui não tem valor para mim, isso aqui não tem graça para mim. E não é que não tenha graça porque eu não faço, porque eu sou crente. Não tem graça porque perdeu o sentido para mim.
Se você me convidar para uma balada, não tem sentido para mim. Se você me convidar para ir para um lugar, para trair a minha esposa, não tem sentido para mim. Se você me convidar para ir encher a cara, pô, vamos numa festa, pastor, cerveja de graça, pastor, não tem sentido para mim. Escuta, a regeneração nos faz uma transformação radical na natureza caída. E é uma pena, irmãos, que nós estamos deixando passar em branco essa regeneração que o Espírito Santo de Deus faz em nós. Concluindo essa parte, irmãos, eu queria que você visse aqui só uma ideia de saúde mental. Vamos em frente, Samuel, por favor, avance. Então, essa esperança, nós já vimos lá, de que na volta de Cristo, essa transformação que será total, mas hoje eu já posso ver essa transformação na derrota definitiva do pecado. Vamos em frente, Samuel. Então, quando a gente tem essas verdades na mente, do mal em si, a realidade do mal, irmãos, o mal é uma realidade e ele me afeta. Eu mostrei para os irmãos, Paulo era um pastor, Paulo era um missionário, e Paulo estava com um desejo que não era a vontade de Deus. Davi é um grande rei de Deus, Davi é um homem de Deus, e Davi tem sentidos e emoções que não são de Deus. Eu gosto do versículo, quando Davi peca com Betseba, e Davi faz o que faz, e aí no final do capítulo diz assim, e Davi despede. Davi passou a noite com Betseba e de manhã despede, manda ela embora. Ponto. E aí tem uma frasezinha dentro do mesmo versículo. Mas Deus não se agradou disso. 2 Samuel 11, 27. Passando luto, enviou Davi e recolheu em sua casa. E foi por mulher, e ela lhe deu um filho. Por essa coisa que Davi fez, pareceu mal aos olhos. Porém, o que Davi fez, escuta isso, irmãos, escuta, um grande homem de Deus, no Antigo Testamento, no nível de Moisés, no nível de Abraão, escuta o que o texto bíblico está dizendo, isso que Davi fez, desagradou o Senhor. E você se acha melhor que Davi? Você acha que você pensa melhor do que Davi? Você acha que os mesmos raciocínios errados que Davi fez para cometer o pecado, eu não faço todo dia? Por quê, pastor? Porque nós somos caídos e porque nós não estamos afastados do mal. Nós não estamos afastados do mal. Aquilo que eu penso, 99% tem tudo para estar pensando errado. A forma como eu enxergo a vida, a forma como eu falo da vida, tem tudo para estar falando errado, vendo errado. Por quê, pastor? Porque você é caído. Essa é a verdade que a gente tem que ter para começar a ler Filipenses. Vamos lá, Samuel, volta lá. Então, quando a gente tem isso em mente, irmãos, de que o problema do mal, e quando eu tenho em mente de que eu tenho uma realidade de caído e que eu preciso ser redimido, então eu posso ler esse texto. Vai em frente, Samuel. Marcos 12, 30, 31. Não precisa pôr lá, tem aqui, Samuel. Escuta só o texto, escuta o texto. Ame o Senhor, mandamento de Jesus. Jesus dizendo, olha, toda a lei se resume nisso daqui. Ame o Senhor, seu Deus, de todo o teu coração, de toda a tua alma, de toda a tua mente e de todas as tuas forças. O segundo importante é, ame o teu próximo como a ti mesmo. Nenhum outro mandamento é maior do que esse. Irmãos, esse versículo de Jesus tem que fazer a gente cair de joelho. Porque era para mim estar amando a Deus de toda a minha mente. E não é verdade. Eu tenho uma gavetinha para Deus na minha mente. O resto, tudo, eu estou pensando besteira. E Deus não quer uma gavetinha na minha mente. Deus não quer um espaço na minha mente.
Deus não quer alguma coisinha, 1 megabyte da minha mente. Deus quer toda a minha mente. Toda a minha mente. Ame o Senhor de todo o teu coração, de toda a tua alma, de toda a tua mente e de todas as tuas forças. Escuta, e o que eu vou conseguir com isso? Colocando Deus numa gavetinha da minha mente, o que eu consigo com isso? Eu vou conseguir problema mental. Eu vou conseguir doença mental. Porque se eu quiser cura mental, saúde mental, eu preciso ocupar a minha mente com Deus. A tua mente é de Deus, irmãos. O teu pensamento é para Deus. Quando eu era guri pequeno, lá em Manaus, tinha uma música que a gente cantava bastante, que inclusive texto, é um salmo, né? Meu pensamento é para ti, Senhor. Meu pensamento para ti, Senhor. Meu pensamento é para ti, Senhor. Meu pensamento é para ti, porque tu me deste a vida, porque tu me deste o existir, porque tu me deste o falar, também o pensar. Todo o meu pensamento. Irmãos, nós só pensamos besteira. A nossa mente, irmãos, é uma oficina do diabo, se a nossa mente não estiver toda, completamente toda, envolvida em amar a Deus. Adorar a Deus com o meu pensamento. Adorar a Deus com as minhas emoções. Adorar a Deus. Olha que legal, irmãos. Essa palavra mente aqui, como está em Marcos, foi escrita no grego. Vai o próximo, Samuel. Mente, dianoia. Sabe esses drogados que a gente encontra aqui e a gente chama de noiado? Por que a gente chama de noiado? A gente chama, não é simplesmente uma gíria estranha, noiado por causa da dianoia, que é mente. Noiado é que tem uma mente que está liquefeita, não tem mente. É um viciado em crack. E você encontra esses caras olhando para cima, babando. E agora tem uma droga nos Estados Unidos que eles ficam todo torto e eles ficam jogados no chão, viciados das drogas. Outros você encontra assim, viciados na droga do tablet. A minha mente que era para ser ocupada com as coisas de Deus, a minha mente que era para ser ocupada com o favor de Deus, com a graça de Deus, a minha mente está envolvida com tantas outras coisas. O que significa essa palavra mente? O entendimento, o intelecto, a minha faculdade intelectual, os meus pensamentos, a faculdade de pensar, a minha inteligência, percepção. Tudo isso está envolvido com o amor a Deus. Já pensou, irmãos, nós envolver o nosso pensamento e treinar o nosso pensamento para glorificar a Deus? Olha o caminho que nós vamos ter que fazer de maturidade espiritual para chegar nesse nível de treinar o pensamento para glorificar a Deus. Nós vamos ler em Filipenses capítulo 4, que Paulo vai dizer assim, ó: tudo que for honesto, tudo que for bom, tudo que for de boa fama, tudo que for agradável, tudo que for santo, nisso pensai. E é assim que nós passamos 24 horas? A gente fica fantasiando, irmãos, a gente fica numa fantasia que nos traz doença espiritual. Deixa eu dizer uma coisa para você, e já vamos encerrar. Quando eu não consigo viver isso daqui, eu estou traindo Deus na minha mente. E se eu traio Deus na minha mente, eu estou traindo Deus no meu comportamento. Eu não consigo trair a Tatiana sem primeiro não trair Deus.
Por que eu consigo pecar contra o meu irmão? Por que eu consigo pecar contra a minha esposa? Eu consigo pecar contra a minha esposa porque primeiro eu estou pecando contra Deus. Só responda para mim, só responda para o pastor, bem rapidinho. Você acha, irmãos, que é possível eu estar com a minha mente toda envolvida em amar a Deus? A minha mente, os meus pensamentos, as minhas ações, meu comportamento, todo ele 100% envolvido em adorar a Deus. É possível eu trair a minha esposa? Não é possível. Para mim trair a minha esposa, eu primeiro tenho que estar traindo Deus. Para mim pecar contra o meu irmão, eu primeiro preciso estar pecando contra Deus. A minha mente tem que estar funcionando como uma oficina do diabo, para eu conseguir praticar o que o diabo pratica. Mas quando a minha mente é uma oficina de Deus, quando a minha mente é um lugar, um estábulo onde Jesus nasceu, e Jesus vive, e Jesus reina, pode ser um estábulo sem cobertura, não tem problema. Pode ser um estábulo mais achatado, não tem problema. Pode ser o estábulo que for, mas se Jesus nasceu ali, vai glorificar a Deus. Eu preciso viver essa verdade de ter uma mente envolvida para glorificar a Deus. Amém, meus irmãos? Alguém gostaria de estar fazendo alguma pergunta? Alguém gostaria de perguntar alguma coisa? Amém? Que silêncio, que silêncio. Quando chegar na sua casa e você for dobrar os joelhos antes de dormir, coloca a mão na sua cabeça assim e ore a Deus dizendo: Senhor, restaura a minha mente. Eu quero pensar os teus pensamentos. Paulo vai dizer em Filipenses que nós devemos ter os sentimentos que houve em Cristo Jesus. Olha que coisa maravilhosa, irmãos. Que coisa maravilhosa eu sentir o que sentiu Jesus. E é possível a gente sentir o que sentiu Jesus. Mas nós estamos longe dessa prática, nós estamos longe disso. Por quê? Porque nós ainda estamos vivendo a realidade do mal. Nós ainda estamos vivendo a realidade do homem caído. Mas Jesus nos regenera. A começar pela nossa mente. Está me vindo aqui agora a mente, irmão Mário? Só para a gente encerrar. Os irmãos se lembram quando Jesus vai a Gadara? Acha aí o texto para mim, por favor. Quando Jesus vai a Gadara, e Jesus vai expulsar um demônio, uma legião de demônios. E Jesus vai jogar essa legião de demônios nos porcos. Esse gadareno que vivia no cemitério, diz o texto bíblico. O texto bíblico diz que ele vivia no cemitério, que ele vivia se machucando, que ele vivia se violentando. Vai em frente, Samuel, por favor. Assim que Jesus saiu do barco, um possesso de um espírito impuro veio dos sepulcros ao seu encontro. Olha o lugar que mora quem é possuído por demônios. Vamos em frente, Samuel. Esse homem morava nos sepulcros, nem mesmo com correntes alguém era capaz de prendê-lo, porque ele havia sido preso muitas vezes com algemas e correntes, mas as correntes eram quebradas por ele e as algemas despedaçadas. Ninguém tinha força para dominar esse homem. Noite e dia ele andava sempre gritando, se ferindo com pedras pelos sepulcros e pelos montes. Ao ver Jesus de longe, correu e prostrou-se diante dele, clamando em alta voz: que tenho eu contigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo, rogo-te por Deus que não me atormentes. Mas Jesus não vai deixar assim. E Jesus lhe disse: sai desse homem, espírito imundo. E perguntando-lhe qual é o teu nome, ele respondeu: meu nome é Legião, porque somos muitos. E rogava-lhe muito para que não o enviasse para fora da região. E uma grande manada de porcos pastava perto dali num monte.
E os demônios rogavam a Jesus, dizendo: manda-nos para aqueles porcos. Olha, irmãos, o sonho de demônios que viviam numa pessoa, sabe qual era o sonho deles? Ir morar num porco. Olha o que você é para os demônios, e olha o que Jesus fez por você. Põe isso na balança. O Cristo morrendo na cruz por você, e o demônio querendo sair para ir morar num porco. Olha a diferença de valor. 13, por favor, Samuel. E eles saíam, permitiu, então os espíritos saíram, a manada era de 2.000 animais, precipitaram, e todos se afogaram e morreram. 14. Os que cuidavam dos porcos fugiram e tal. 15. Agora olha o 15. Olha a última frase depois da vírgula do 15. Olha o que é encontrar Jesus. Olha o que é encontrar Jesus. Como é que estava esse homem? Como é que estava esse homem? Vestido em perfeito juízo. Não é um cara casado que está pensando em trair a esposa, que está fora do seu juízo. Não é alguém que está pensando em suicídio, não é alguém que está pensando em matar alguém, não é alguém que está pensando em que vai ter paz ou alegria nas drogas. Ele foi encontrado em perfeito juízo, porque agora a sua mente estava voltada em adoração a Deus, porque agora os seus pensamentos estavam completos na plenitude do adorar a Deus. Isso é ter juízo, irmãos. Juízo na vida é quando você torna a tua mente um lugar onde Deus reina, para que Deus reine em você inteiro, nas suas palavras, nos seus pensamentos, nas suas emoções. Aleluia. E Paulo começa Filipenses dizendo: eu sou esse, Paulo, pecador, miserável, mas que foi regenerado em Cristo Jesus. Senhor Jesus, te agradecemos, ó Deus, pela tua bendita palavra, te agradecemos, Senhor, pelo teu falar. Eu te agradeço, Senhor, pelo teu Espírito Santo, Pai. Oh, Espírito Santo de Deus, que tem falado a nós, que tem trazido a nós, Senhor, a nossa mente, aleluia, essa conversão, essa metanoia, Senhor, essa mudança. Que mudança em mim fez o Cristo Jesus, de nos trazer perfeito juízo, Senhor, de não perder tempo com aquilo que não te agrada, de trazer para a nossa vida aquilo que tem comunhão, de fazer da nossa vida, Senhor, uma oferta agradável no altar, consagrados a Deus, em nome de Jesus, Pai. Que a tua graça, que o teu doce e poderoso Espírito Santo possa ser sobre a nossa vida, sobre a nossa mente, trazendo à luz as verdades, Senhor, revelando quem nós somos em Cristo Jesus, revelando que tudo nós podemos em Cristo Jesus, revelando que todas as promessas e palavras de Deus na Bíblia são para nós em Cristo Jesus, revelando que a plenitude espiritual, a plenitude da felicidade em Cristo Jesus é para nós, é para os filhos, Senhor. Em nome de Jesus, transforma a nossa vida, transforma os nossos pensamentos, cuida das nossas emoções, e que nós possamos, na tua vontade, debaixo da tua mão, viver, Senhor, o grande chamado de sermos filhos de Deus. Em o nome de Jesus nós oramos, e assim crendo nós dizemos amém e amém, aleluia.